Pessoal, lembra quando nós estudamos os povos nômades que viviam em cavernas, sempre mudando de um lugar para o outro? Por quê? Porque eles tinham que buscar o seu alimento e tinham que caçar para se alimentar. Quando o alimento acabava em um território, eles tinham que buscar em outro território. Eles não tinham a técnica de plantar e de colher ainda. Até que surgiram as primeiras aldeias, os primeiros povos fixos, que começou a ser chamado de sedentários. Eles ficavam fixos em um lugar. Porque eles começaram a perceber que próximo de rios, olha na imagem, próximo a rios, eles conseguiam plantar e irrigar essa plantação, não dependiam mais só da chuva. Eles começaram a dominar a técnica de cuidar, de rebanhar animais, ou seja, eles tiravam dos animais o seu alimento, o seu sustento, e também do campo, olha, plantavam trigo para fazer o pão, e aí começaram a ficar fixo em um local. E aí que surgiram as primeiras civilizações. Da aldeia para a cidade. Aquelas aldeias pequenas começaram a crescer com agricultura e com pastoreio. As pessoas precisavam conservar os seus alimentos, porque começou a sobrar, a ter estoque de alimentos. Então, eles começaram a fazer vasos de cerâmica modelados com barro cozido para guardar essas sobras de alimento. E aí, bem alimentados, as pessoas começaram a ter mais filhos e a viver mais tempo, o que levou a um crescimento da população. Cresce a divisão do trabalho. Com o aumento da população, começa a sobrar pessoas. E aí, com a invenção de instrumentos como o arado puxado por boi, facilitou muito a técnica da agricultura e da pecuária, que é a cuidar de animais, criação de animais. Então, as pessoas começaram a poder fazer outros tipos de trabalho. Algumas pessoas construíam casa, outras pessoas faziam tecidos, outras pessoas faziam vaso. E é aqui que começa a divisão do trabalho, assim como conhecemos hoje. Surge o comércio. Como começou a ter excedente, sobras de produção, o que eles faziam? Eles negociavam um com o outro. Por exemplo, eu tenho muito vaso de cerâmica, mas eu preciso de machado. Esse daqui produz machado, mas precisa de vasos para armazenar alimentos. Então, eles faziam trocas de mercadorias, porque não existia um dinheiro na época. Tudo bem? Centralização do poder. Com o crescimento dessas populações, começou-se a centralizar o poder. A população cresceu, prosperou, começou a ficar muito rica e criou a necessidade de ter mais e mais terras para plantar e criar mais animais. E com isso as aldeias passaram então a disputar terras. Quem vencia essas disputas ganhava mais território e o outro lado teria que pagar impostos, que na época eram pagos com produtos como cabrito, carneiros, tecidos de vaso. Aquele chefe que controlava a aldeia passou a ter mais poder, tornando-se rei. O rei era o servidor do deus da cidade. Então, esses povos, eles eram politeístas, eles tinham mais de um deus. E eles acreditavam que o rei era a figura de um deus na terra. O poder do rei no estandarte de Ur. Isso daqui é uma imagem daquela época que foi encontrada. Então, olha aqui, é um homem conduzindo um carneiro. Olha o rei, todos serviam um rei. Músico tocando. Aqui na segunda faixa, eram as pessoas, que serviam. Homem conduzindo o jumento, eram servos. Então, aqui, na primeira e na segunda linha, eram servos que ficavam abaixo dos reis. Tudo bem? Na faixa superior, ficavam os reis e seus convidados, bebendo e sendo servidos. A formação das cidades. As cidades começaram a se formar aqui entre os rios Tigres e Eufrates. Enquanto desenrolava o processo da centralização do poder, as aldeias foram pouco a pouco se transformando em cidades. A cidade
começou a ter divisão do trabalho, comércio feito com regularidade e o poder centralizado no reino. As primeiras cidades formaram-se perto das margens dos rios por causa da importância da água para as pessoas e para a agricultura, porque facilitava também, pessoal, o transporte desses produtos. Então, eu estava aqui e eu queria trazer o meu produto para cá, eu não precisava vir por terra, que levava dias. Eu trazia por barcos, por navegações, através dos rios. Era muito mais rápido. Em torno dos grandes rios Tigres e Eufrates, na região conhecida como Mesopotâmia, o Nilo, no Egito, e o azul e o amarelo, na China, surgiram também as primeiras civilizações. Vocês vão ver aqui no mapa, ó. Aqui era a região do Egito, a região da Mesopotâmia, a região da China, tá certo? E essa verde aqui é a região indiana, das primeiras civilizações.